Vamos dar continuidade à nossa aulinha de ecologia microbiana. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as relações de comunidades complexas, que são a formação de biofilmes. Continuando a história lá das comunidades, né? Bom, bem antigamente a gente achava que todo estudo microbiológico ele tinha que ser feito através de culturas puras, que é um processo que nós vamos fazer na aula prática. Mas alguns anos atrás, vários estudos foram feitos e aí a gente pôde perceber que as bactérias, a maioria delas, elas não encontram no ambiente vivendo sozinha, e sim em comunidades, que é aquela história que a gente já falou, o que é comunidade na aula passada. Bom, esse tipo de comunidade é uma parte da ecologia onde as células individuais, né, vão crescendo de maneira planctônica, né, e são encontradas muito raro na natureza. E aí, mas a maioria que a gente consegue ver é comunidades de diferentes graus de complexidade que vai formar o tal do biofilme que nós vamos estudar mais um pouquinho, tá? Para acontecer essa formação da comunidade, que é esse biofilme, que é essas comunidades complexas, o que acontece? Primeiro é preciso ter um tal do quórum sense, ou seja, o que é quórum? Quórum é aquela quantidade de organismos que precisa ter para se ter alguma coisa, né? Como a gente tem aqui nos quórum de votação, né? Só pode votar determinada lei se tiver a quantidade de organismos, de pessoas para votar, senão não dá quórum, e etc. A mesma coisa é isso. Só que nos micro-organismos, isso é feito de acordo com a disponibilidade ou a funcionabilidade e também o processamento de alguma substância química. Tá? Então, um vai liberando substância química para o outro e vai chamando uns aos outros, como se fosse um sinalizador. Né? E para que acontece isso, é igual acontece com a gente. Né? Precisa ter um número mínimo de participantes para que esse processo possa acontecer. Como é que funciona esse quórum? Então, primeiramente, precisa ter o quê? Uma densidade populacional grande. Não basta ter 2, 3 organismos, tem que ter uma grande quantidade de micro-organismos para poder, esses micro-organismos, cada um vai liberando um pouquinho de sinal químico, e esse sinal químico, então, vai fazendo o quê? Sinalizando para que outros organismos possam chegar juntos e formar o agregado, ou seja, a sobreposição de vários tipos de organismos. Nós temos um exemplo aqui, que é a formação da luminescência. Né? O que acontece? É uma simbiose entre um animal marinho e uma bactéria do gênero víbrio. Como que acontece isso? Esses víbrios, né, a comunidade de víbrios, elas vão juntando, formando uma grande população. Essa população vai, então, liberando sinais, que são chamados através de uma enzima chamada homoserina lactona, que vai formar uma bioluminescência, vai ficar fluorescente. E o que acontece? Ela vai e entra dentro desse organismo marinho. Olha só que coisa interessante. Essa bactéria vai ficar protegida dentro desse animal marinho e como ela faz o processo de eliminação, vai facilitar a vida desse animal para ele procurar comida, né? E ainda vai afugentar prováveis predadores. Tá? Muito bem. Então, como é que acontece o mecanismo de quórum em bactérias? Nós já vimos o que é gram positivo e gram negativo. Em gram negativo, esses autoindutores, chamados de homoserina lactona, como é que elas acontecem dentro dessa célula bacteriana? São moléculas que vão fundir, né, livremente para dentro e para fora das células, porque nas bactérias gram negativas tem a membrana externa e o espaço periplasmático. E ali nós temos as porinas, né? Então, através dessas proteínas, é que esses autoindutores vão ficar entrando e saindo, de acordo com a necessidade dessa bactéria. Em gram positivo, não tem esse espaço periplasmático. Então, como é que acontece? Acontece através dos peptídeos que ficam ligados entre o N-acetilmurânico e a acetilglicosamina da parede bacteriana na superfície dessas células. Então, fica bem na superfície luminescente. Tem algumas etapas que isso acontece. Isso acontece durante o crescimento, ou seja, na fase lag, ou na fase log, desculpa, ou então no início da fase estacionária. Por quê? Porque é ali onde está a grande concentração de bactérias, já cresceu. Fase lag tem muito organismo. Na fase estacionária, final da fase estacionária para a morte, a gente já vai ter também poucos organismos, então não tem como isso acontecer. Tá? Então, só lá na fase log mesmo. Tá? Bom, e para isso, quais são as importâncias dessa comunidade, né, ou biofilmes para a gente?
são importantes na saúde, na indústria, na biotecnologia e também no ambiente. Essas comunidades complexas, né, elas podem estar associadas a superfícies ou interface, né, onde pode incluir tanto comunidades só de bactérias, só de fungos, só de protozoários ou outros micro-organismos. E pode também acontecer todo mundo junto. Tá? Os biofilmes eles são responsáveis por 80% das infecções hospitalares, onde marca-passos, catéteres, né, válvulas cardíacas, se a pessoa não faz o processo de limpeza, né, porque ali tem tudo. Tem alimento, tem oxigênio ou não, né, tem as bactérias anaeróbias, tem temperatura. Então, isso pode acontecer vários problemas de saúde, de infecções no hospital. Onde mais pode acontecer a formação de biofilme? Subsuperfícies, né, profundezas terrestres, naquelas rochas, junto com algas, junto com crustáceos, né, tudo pode acontecer. Trato gastrointestinal de mamíferos e insetos, porque ali você tem a comunidade que vai fazer o processo de decomposição de celulose, né, como fungos, bolsas subgengivais de dentes. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui nada mais é do que as nossas placas dentárias, né? Os nossos tártaros, tá? Fumarolas hidrotermais, rizosfera, que é o que? Associação entre raiz de planta, que nós vamos falar na microbiologia do solo, tá? Ductos de tratamento de águas e efluente, implantes médicos, como eu já falei, né? Marca-passo, catéteres, válvulas cardíacas, tudo isso pode acontecer. É aquele limbo que a gente vê até no pratinho da comida do cachorro, que você deixa vários dias a água ali, quando você vai limpar não tem um limbo, é aquilo ali. Aqueles paninhos chechelento de pia também, buchas, né, que fica as buchinhas de pia, tudo aquele limbo que está formado ali, aquilo lá nada mais é do que biofilme. Se a gente fazer uma cultura, vai crescer de tudo e um pouco ali, tá? E aqui a gente tem o passo a passo de como forma o biofilme, né? Nós temos aqui primeiro o contato da forma planctônica com a superfície, ou seja, alguns organismos fica na superfície daquilo ali, aí depois vai fazer adesão, depois forma a microcolônia, a maturação e crescimento dessa macrocolônia, ou seja, vários indivíduos, que é a forma logarítmica, né? E aí quando o biofilme está maduro, o que acontece? Ela simplesmente vai se desprender e vai para outros locais. Um exemplo bem claro é o tártaro dentário, né? Quando a gente vai no dentista fazer a limpeza, não tem um dente só que está com tártaro. A gente tem vários dentes. Por quê? Porque já colonizou um dente e ele foi para onde? Foi para outro. Porque nosso dente tem tudo ali que ele precisa, né? Comida, o esmalte do dente, que é o açúcar, e ambiente favorável para o crescimento desses micro-organismos. Então, aqui a gente tem de novo como é que é formado, né? Subsuperfícies úmidas, superfícies dos tecidos em seres vivos e interface líquido-ar. Então, você pode observar que eles crescem em tudo quanto é lugar. Tá? E como é que a gente impede essa formação? Ou você cobre essa superfície com drogas antibiofilmes, né? Com antibióticos ou outro tipo de substância química, né, ou irradiação química, né, que você pode impedir a formação desse biofilme, que você vai sensibilizar a comunidade microbiana e vai eliminá-la.